Ok, pessoal, todo mundo bem? Que bom ver vocês todos, bom ver você também no online, que legal. Pessoal, antes de começar, quero convidar todos vocês, se você é empresário ou você está meio que sonhando em ser um empresário, amanhã, na segunda-feira, nós vamos ter uma palavra, eu vou estar ensinando e motivando empresários no Empower Empresarial. Vai ser 20 horas no nosso campus do Recreio, vai ser tremendo. Nós estamos estudando o S&P 500, estamos estudando as 500 empresas de maior sucesso nos Estados Unidos e o que fizeram as melhores das melhores. Só 11 delas conseguiram ter um crescimento acima da média durante 15 anos. O que fizeram dessas empresas as melhores das melhores? Nós estamos analisando 9 aspectos daquelas empresas e tentando aplicar a nossas vidas, as nossas empresas. Então, se você quiser, vai ser bacana ali, quero convidar você. Além disso, se você é o tipo de pessoa que gosta de ler, né? Nem todo mundo gosta de ler, mas nessa série Milagres, se você quiser mergulhar mais, nós estamos encorajando você a ler esse livro. É um livro que eu e René, nós escrevemos juntos. É baseado em algo que eu e René passamos perto de 10 anos atrás. A René levou uma paulada na cabeça. Foi algo muito, muito brutal. Passou 2 anos em recuperação, passou 1 mês no hospital, passou várias semanas em coma na UTI. Mas Deus fez o milagre. Na realidade foram 23 milagres sucessivos. Esse livro fala sobre isso, mas não só isso. Fala como você pode aplicar esses milagres à sua vida. E você pode ter grande avanço também na sua vida. Nós estamos na nossa série Milagres. E nós estamos falando sobre milagres hoje na nossa vida. E eu quero começar, hoje nós estamos falando especificamente sobre o milagre de libertação. Hoje nós estamos falando sobre o Mar Vermelho. E eu quero abrir aqui falando um pouquinho sobre libertação. Essa semana, não sei se vocês notaram, eu estava em Brasília. E lá em Brasília reuni com várias pessoas, mas uma das pessoas que eu reuni foi o secretário de prevenção contra drogas, né? O secretário a pessoa na frente de batalha contra drogas para o Brasil todo. É uma pessoa muito legal, pessoa bacana. Eu fiquei assim muito impressionado com ele. Mas o que me impressionou ainda mais foi a história dele. Ele falou que ele mesmo tinha sido usuário de drogas. Ele mesmo tinha sido usuário de drogas de uma forma tão severa que ele mesmo tinha sido morador de rua. Pensa nisso. E ele falou assim que até algumas das outras pessoas do gabinete lá do governo tinham tentado tirar ele por causa do passado dele. Mas pense na transformação de vida. E ele estava falando comigo sobre a libertação na vida dele, como ele tinha passado por libertação. E eu só queria assim falar com vocês que quando Deus liberta, Ele liberta para valer. Quando Deus liberta alguém, Ele não faz assim dá uma melhorada. Ele liberta para valer. Quando Deus toca na sua vida, Ele não vem assim para dar uma melhoradazinha na sua vida. Ele vem para fazer uma transformação total na sua vida. E Ele pode fazer isso. Então, independente da situação em que você está hoje, eu quero te dizer que Deus pode fazer uma transformação total, completa na sua vida. Total e completa na sua vida. Então, quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Para você, o que é libertação? Né? Que a gente vem, né, de muitos passados, muitas igrejas. Né? O que é libertação para você? Né? Para alguns de nós, quando a gente fala libertação, o que vem à mente é fora! Né? E a gente pensa, mas puxa, ele me convidou para dentro, né? Eu não posso agora tem que sair, né? Então, o que é libertação? Para algumas pessoas, libertação é uma coisa, para outras pessoas é outra coisa. Então, hoje, eu quero falar com vocês sobre libertação
do ponto de vista do plano de Deus para cada uma das nossas vidas. Deus, todos nós precisamos de libertação. Você precisa, eu preciso. Todos nós precisamos de libertação em uma área ou outra. E eu quero ir além disso. A nossa nação, o Brasil, precisa de libertação. Deixa eu ler algumas estatísticas aqui sobre o Brasil. Eu não sei se você sabia, mas 28 milhões de brasileiros têm algum parente que é dependente químico. Sabia disso? 28 milhões de brasileiros têm algum parente que é dependente químico. 6% da população brasileira usou drogas ilegais durante os últimos 12 meses. Isso significa que alguns de nós, aqui dentro, provavelmente durante os últimos 12 meses, alguns de nós usamos alguma droga ilegal, algum entorpecente ilegal. 12% do Brasil consumiu excessivamente álcool. Ou seja, 12%, provavelmente alguns de nós também, ficaram bêbados durante os últimos 12 meses. A média mundial é 7%. Significa que o Brasil é um país 2 vezes mais pinguço do que a média mundial. Tá ali aí para você. É pior. Brasil é quase 2 vezes pior do que a maioria dos países. A estimativa é que o Brasil perde 7,3% do PIB, que é o Produto Interno Bruto. A produção da economia do Brasil é 7,3% menor do que deveria ser, por causa da perda, por causa de acidentes e perda de trabalho, por causa de drogas e alcoolismo dentro do Brasil. Quase 1 milhão de mortes anuais mundiais acontecem por causa do álcool, diretamente e indiretamente por causa de acidentes, por causa de perda de trabalho, por causa de depressão, por causa de suicídio e outras coisas. Mas não é só isso que vícios, né? Tem outros tipos de vícios também. Por exemplo, 1 em 4 jovens são viciados em celular. Eu estou olhando aqui. Eu estou olhando aqui, ó. Aqui mesmo. 1 em 4 jovens estão viciados em celular. Olha só. Olha, 330 milhões de pessoas no mundo são viciadas em redes sociais. Olha, 34% da população do Brasil dizem que tem medo de perder alguma coisa se for retido das redes sociais. E vocês estão trabalhando aí, eu só estava brincando com vocês. Giovana, perdão, eu só estava... Agora eu falei seu nome, me perdoe. Estavam anotando a pregação. Pode anotar a pregação. Olha, recentemente, 2 dias atrás, Facebook, Instagram, WhatsApp, tudo fechou. O que eu vou fazer? Né? Até eu fiquei assim, que eu vou fazer? E na realidade, 34% da população brasileira falou assim, puxa, onde é que eu vou ter a minha informação? Eu fui ver o meu canal de YouTube, todo mundo começou a assistir meus vídeos, que ninguém assistia, mas agora não tinha mais nada para fazer, então foram assistir meus vídeos. Olha só, jovens que passam mais do que 5 horas por dia, que é uma vergonha, né? Mais do que 5 horas por dia nas redes, têm 2 vezes mais chance de terem depressão. Pense sobre isso. Olha, essa aqui vocês não vão gostar, né? Mulheres solteiras são mais viciadas nas redes sociais. Eu sei que os homens estão falando, eu sabia disso. Vamos lá, o que mais aqui? 71% das pessoas dormem do lado do celular.
Eu durmo do lado do... Inclusive, eu fico mais perto do meu celular do que eu fico da Renê. É uma vergonha, né? É uma vergonha, mas meu celular fica mais pertinho de mim. 10% dos jovens verificam os seus telefones mais do que 10 vezes cada noite. Eu não, eu durmo a noite toda. Mas depressão entre jovens aumentou 52% desde 2005. Loucura. Mas não é só isso que precisamos. Você, jovens, vocês precisam de libertação do telefone, tá? Então a gente viu isso. Mas não é só isso. Olha, estatísticas sobre emoções, libertação na área de emoções. Só algumas estatísticas aqui. 12% das pessoas têm dificuldade em controlar a sua ira. E eu sei que são alguns de vocês, porque eu já vi, tá? Olha, 20% das pessoas dizem que terminaram algum relacionamento por causa da maneira que as pessoas reagem quando ficam zangados. Olha só, 20% das pessoas. 28 pessoas morrem todo dia por causa de depressão. 28%. 28 pessoas morrem. Olha essa estatística. Depressão cresceu 705% nos últimos 16 anos. Eu nem sei, eu só tenho 10 dedos. Depressão, olha só, depressão, Brasil é o segundo pior país, o segundo país com o número de pessoas mais deprimidas nas Américas. O pior país, o país mais deprimido nas Américas é os Estados Unidos. O segundo país mais deprimido é o Brasil. E aí todo mundo quer ir para os Estados Unidos. E sabe, quando você vai para um outro país, todo mundo quer vir para o Brasil, sabia disso? É uma loucura. Então, eu quero fazer uma pergunta para você aqui. Será que você, hoje, em alguma área da sua vida, será que você precisa de libertação? Hoje a gente vai falar sobre a travessia do Mar Vermelho, porque foi uma enorme libertação para uma nação toda. Brasil precisa de libertação, porque nós precisamos de libertação. Nós, sim, até nós, dentro da igreja, precisamos de libertação. E a tentação é, às vezes, pensar que não tem solução. Às vezes a tentação é pensar, puxa, eu vou para frente aos trancos e barrancos, vai ser desse jeito. Vai ser desse jeito para o resto da minha vida. Mas Deus tem algo melhor. Deus tem algo não só melhor, mas perfeito para a sua vida. Não só na eternidade, mas aqui na terra também. Ele tem um plano bom para você aqui na terra também. Também, aqui na terra também. Ele tem algo bom para você. Então, deixa eu contar o que aconteceu lá na travessia do Mar Vermelho. Israel, eles estavam presos como escravos por 400 anos lá no Egito. Moisés veio como um libertador para trazer libertação para Israel. E aí, depois de pragas, depois de dificuldade, finalmente eles saíram do Egito. Eles saíram do Egito e caminharam, e eles chegam na beirada de uma barreira impossível, um mar. E aí, o que aconteceu? O faraó, o rei, que tinha deixado eles irem, que tem um exército da superpotência daquela época, seria tipo o presidente Biden vindo com o exército todo dele contra a Irã, sem nenhum exército, e a gente está ali na beirada do oceano, e aí ele está lá contra a gente, e a gente está passando, a gente está frito. Ele está lá com mísseis, cruise mísseis, e a gente está, o que a gente vai fazer agora? Era mais ou menos essa situação.
E aí eles estão ali, não tem solução. O que vai acontecer? Nós vamos morrer. E eles estão olhando assim, o que eu faço? Eu tento nadar no mar e nós todos vamos afogar. Ou eu volto e eles vão nos matar. Ou então eu vou mendigar e pedir pela misericórdia para a gente ainda ser recebido como escravo de novo. E eu nem sei se ele vai aceitar a gente como escravo de novo. Essa era a situação que Israel estava. E essa é a situação que muitos de nós, às vezes, nos encontramos numa situação assim, puxa, eu não sei o que fazer. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Alguém aqui já se encontrou numa situação onde você fala assim, puxa, eu não sei o que fazer. A gente se encontra. Israel estava nessa situação. Não sei mais o que fazer. E aqui eles entraram e eles disseram o seguinte, em Êxodo 14, versículo 11 e 12, disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco? Eles ficaram zangados. Eles ficaram amargurados por causa da situação. O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhes tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. E eles estavam ali dizendo assim, puxa, teria sido melhor a gente ficar lá. A gente não era bom ser escravo, mas era melhor do que o lugar que a gente está agora. Eu já vi muita gente pedir oração dessa forma. Ô pastor, ore por mim, ore para que no meu casamento que a gente possa brigar menos. Por que não orar para um casamento maravilhoso, com paixão, apaixonados um para o outro? Mas não esperem assim, ora para que a gente possa brigar menos. Eu já vi pessoas assim, pastor, vem, ora para a gente, para que a gente possa ter o dinheiro para pagar o nosso aluguel. Puxa, por que não orar para poder comprar a casa própria? Né? Pessoas vêm e eles falam assim, pastor, ora por mim, para que eu possa ter um emprego para pelo menos pagar as minhas contas. Não, por que não orar para que você possa ter um emprego que você ama lá, trabalhar e que você gosta e que também você possa pagar as contas e ter de sobra, mas que você ama, que você está apaixonado por fazer? Por que não orar por isso? Por que orar pelo mínimo? Por que orar? Porque eu te garanto uma coisa, você não serve o Deus do mínimo, você serve um Deus que ama, que Ele é teu Pai, Ele quer o melhor para você. Ele não quer te dar assim uma metade de uma libertação, Ele quer te dar uma libertação total, Ele quer te dar uma libertação. Então nessa série nós estamos falando sobre os milagres de Deus. Semana passada nós falamos sobre a sarça ardente, que Deus ainda fala. Hoje nós estamos falando sobre o Mar Vermelho, Deus ainda liberta. Na semana passada, e tem uma tela sobre isso, na semana passada nós falamos, na semana que vem nós vamos estar falando sobre a água e o maná. E Deus ainda provê, tem tela sobre isso, tá, amigo? E na terceira semana nós vamos estar falando sobre o cego Bartimeu, Deus ainda cura. E na última semana nós estamos falando sobre Zaqueu, Deus ainda transforma, Deus ainda transforma. Então eu quero encorajar vocês a estarem presentes em todas as mensagens, porque Deus vai estar falando com vocês. Então, vamos mergulhar aqui nessa mensagem. Eu quero falar com vocês sobre os princípios, os 3 princípios de uma mente de escravidão. Os 3 princípios de uma mente de escravidão. Vamos ler aqui em Êxodo, capítulo 14, versículo 10 a 12, diz o seguinte: ao aproximar-se, o faraó, ao aproximar-se,
Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que vocês nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios? Antes sermos escravos dos egípcios do que morrermos no deserto. Tem 3 princípios que a gente vê aqui nessa passagem. 3 princípios de uma mentalidade de escravidão. 3 princípios de uma mentalidade de escravidão que a gente vê. A primeira coisa que a gente vê é o seguinte: de pensar que não tem solução. Quando você pensa que não tem solução, saiba o seguinte: você está pensando como escravo. Toda vez que você pensa não tem solução, de hoje em diante, pense o seguinte: o pastor diz que quando eu penso que não tem solução, eu estou pensando como escravo, e é verdade. Escravo pensa que não. Sabe o que prende um escravo na escravidão? O que prende o escravo, o que o dono do escravo tem de força sobre o escravo, é que o escravo pensa que não tem solução. É isso que mantém o escravo na situação que ele está. É isso que mantém ele naquela situação. Não tem solução. Se eu fugir daqui, eu posso matar meu dono ali, mas depois eles vão me matar. Ele pensa que não tem solução. Mas na realidade sempre tem uma solução. Eles olharam aqui e eles falaram assim: o que você fez conosco nos tirando de lá? Pensaram assim: não tem solução. Sempre tem uma solução. É normal pensar: puxa, já era, acabou tudo, não tem solução, acabou tudo. Deixa eu contar uma história para vocês. Treinamento de sobrevivência de soldados americanos. Um dos princípios, quando treina um soldado em sobrevivência, uma das coisas que eles treinam ele a fazer: puxa, você está lá, solto no meio do mato, você cair de paraquedas em algum lugar. Um dos princípios que eles falam, treinamento de sobrevivência, é o seguinte: nunca pare de afetar o seu ambiente. É uma das coisas. Então o soldado está lá, muitas vezes, e ele pensa assim: puxa, eu não posso fazer nada. O soldado que pensa assim, não posso fazer nada, ele morre. Mas o soldado que pensa assim: eu posso cortar uma árvore, eu posso fazer isso, eu posso fazer... O soldado que pensa assim: eu posso fazer alguma coisa, é mínimo, é pequeno, mas eu posso fazer. Esse soldado fica vivo, porque ele sempre tem alguma coisa para fazer. Mas o soldado que pensa assim: mas de que adianta eu fazer um sinal? Não tem avião voando. De que adianta eu fazer isso? De que adianta eu fazer isso? Mas são a soma das pequenas coisas que acabam adiantando muito e que mantém você vivo. Sim, adianta muito. Sempre tem uma solução. E às vezes você pergunta assim, você pergunta assim, mas qual é a solução? Eu não sei. Não tenho a mínima ideia, mas Deus sabe. Deus sabe a solução. Nós temos um Deus e Ele sabe a solução. Então, a mentalidade de um escravo é pensar assim: não tem solução. Mas só porque eu não sei a solução, não significa que não tem solução. Olha essa, pense sobre a viúva de Sarepta. Serepta, pense sobre ela. Olha aqui em 1 Reis, capítulo 17, versículo 12. Olha o que diz: juro pelo nome do Senhor, seu Deus. Ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão. Olha a história. Olha a história, interessante, né? Elias foi para lá, ele precisava comer. Ele encontrou essa viúva e ele falou assim: você tem um pouquinho de pão? E ela diz o seguinte: juro pelo nome do Senhor, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha
num jarro e um pouquinho de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e meu filho, para que a gente coma e depois a gente vai morrer. Meio negativo, né? Negativo pra caramba. Não tem solução nenhuma. A gente vai assar, aí olha a ousadia de Elias. Ele fala, não, tá bom, mas primeiro faz um bolo para mim. pense sobre a loucura desse homem, né? Eu não teria coragem, né, de falar isso. Uma viúva, o garoto, ela está lá trabalhando, pegando, ele fala assim, você tem um pedaço de pão? Ela fala assim, não tenho nenhum pão, eu tenho um pouquinho de farinha, só e é muito pouco. Eu vou fazer um pão agora para mim e meu filho, depois a gente vai comer, depois disso a gente vai morrer. Aí Elias fala assim, não, tudo bem, mas antes disso faz um bolo para mim. Mas sabe, quando a gente conta essa história, pessoas ficam pessoas pensam assim, puxa, isso não devia nem estar na Bíblia, de tão errado que é, né? Tão errado que é essa história, a gente pensa assim, nem deveria estar na Bíblia. Mas sabe por que pessoas pensam isso? Porque pessoas pensam que essa história tem a ver com dar comida para Elias. Mas a história não tem a ver com dar comida para Elias. Sabe por quê? Porque no início do capítulo, Deus pode dar comida para Elias de qualquer jeito. Porque no início do capítulo, Deus deu comida para Elias através de corvos. Corvos vinham e deram comida para Elias. No outro capítulo, depois disso, Elias dorme e um anjo vem e assa, não só dá comida, mas cozinha um jantar ali para o Elias. Então, Elias não precisa da viúva. Era a viúva que precisava de Elias. Olha só, era a viúva que precisava de libertação. Olha esse versículo aqui. Olha esse próximo versículo. 1 Reis 17:15. Ela foi e fez conforme Elias dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e para a sua família. Escute aqui, olha, às vezes a tua libertação vai ser meio contraintuitivo. Às vezes a tua libertação não vai vir do jeito que você pensa, e às vezes a tua libertação, as outras pessoas vão falar assim, você está maluco? Você está maluco fazendo isso? Que você pensa que está fazendo isso lá na igreja? Você está doido? Você está maluco? Mas foi a oferta dela que trouxe libertação para ela. Foi a oferta. Se ela não tivesse feito isso, ela já ia morrer. Foi a loucura dela de dizer sim. Ela foi lá e fez o bolo para ele. Foi a loucura dela. Ele não precisava disso, porque Deus podia trazer comida dele através dos corvos, um anjo podia fazer um jantar para ele. Isso já acontecia. Ela que precisava. A sua libertação, querido, olha, continue seguindo Deus, porque dentro do caminhar com Deus, ali é que vai estar a sua libertação. Ali é que vai estar a sua libertação. É uma doideira toda. Segunda coisa que é uma atitude de escravo é pensar que o passado era melhor do que o futuro. Toda vez que você pensa assim, puxa, lá no passado as coisas eram melhor. Toda vez que você pensa assim, é escravo. É pensamento de escravo. Quando você pensa, puxa, lá quando a gente morava lá no Nordeste era melhor. Lá quando a gente fazia isso era o melhor. Lá o tempo lá no passado era melhor. Ou as músicas que a gente cantava quando eu era do grupo de jovens era o melhor. Lá quando a gente fazia retiro de jovens assim, isso era melhor. Lá aquela época quando o pastor pregava desse jeito era melhor. Tudo isso, pensamento de escravo. Sabe onde é melhor pensamento de libertação?
lá no futuro vai ser melhor, lá na frente vai ser. Isso é pensamento liberto. Pensamento de escravo é, puxa, como eu gostaria de voltar lá atrás. Pensamento de escravo, versículo 12, já não tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Aquele pensamento de escravidão, aquilo é pensamento de escravidão. Olha só em Números capítulo 11, olha o que diz, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Eles eram escravos, que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos. Eles tinham saudade de pepinos, e das melancias, e dos alhos porosos, e das cebolas e dos alhos. Mas agora, perdemos o apetite e nunca vemos nada a não ser essa droga desse maná. A comida que Deus estava dando para eles. Saudade do passado, mentalidade de escravo. Mentalidade de escravo. Eu vi uma história uma vez, tinha alguém sentado e veio alguém para ele e falou assim, puxa, você parece que você está tão deprimido. Você está pensando sobre o quê? E a pessoa falou assim, estou mesmo. É que eu estou pensando sobre o futuro. Aí eu falo assim, puxa, se você está pensando sobre o futuro, então, se você está pensando sobre o futuro, então por que você perdeu a sua esperança? Aí ele falou assim, é por causa do meu passado. Quando você projeta seu passado no seu futuro, você vai perder sua esperança mesmo. Você perde a sua esperança. Olha, seu passado não representa seu futuro. Olha, quando você faz um investimento na Bolsa de Valores, e você pega aqueles gráficos todos, o pessoal eles querem que você veja o passado e projete no futuro, né? Mas embaixo sempre diz assim, performance passada não é indicativo do futuro. E não é, porque no caso deles, eles querem que mostre como o futuro vai ser bom. Mas na realidade, o nosso futuro vai ser maravilhoso. Pensamento de escravo projeta algo negativo. Olha só em Isaías 43, versículo 18, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, esqueçam o que se foi. Em Filipenses 3 diz o seguinte, irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando-me para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo. Pensamento no futuro. Terceiro pensamento de escravo é pensar que você vai ter que escolher entre o ruim e o pior. Olha, toda vez que você pensa assim, puxa, eu tenho que escolher entre o ruim e o pior, pensamento de escravo. Pensamento de escravo. Talvez uma das escolhas é boa. Ou então talvez tenha uma outra escolha que você não está vendo. Talvez você não viu a solução, mas Deus tem uma solução. Versículo 12, antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Eles pensaram assim, puxa, ou a gente vai afogar no mar ou então voltar a ser escravo. Eles estão pensando, só tem essas duas soluções. Mas o mar era a solução maravilhosa para eles. O mar era a solução para a vida deles, era a solução que tinha para a vida deles, era tudo que eles tinham para a vida deles. Às vezes, Deus tem algo incrível e você não está vendo. Em Efésios 3:20 diz o seguinte, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus tem um plano fantástico e às vezes o que você está vendo como ruim, é só a tua mentalidade de escravo que vê isso como ruim. Aquele mar
na realidade, é o que acabou afogando todos os egípcios. Aquilo que eles viam como algo que era ruim, acabou sendo a enorme libertação para eles. A enorme libertação para eles. Então, aqueles mentalidades escravas. Mas agora eu quero falar com vocês sobre mentalidade de alguém liberta. Tá? 3 pontos de mentalidade de libertação. Primeira coisa, mentalidade liberta é o seguinte: Deus já tem um plano. Posso não saber qual é, mas Deus já tem um plano. Olha só, diga aos israelitas: o faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e por seu exército. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Deus, Egito perseguindo eles, não era um problema. Fazia parte do plano de Deus. Quando você entrar numa situação louca e doida, saiba que já isso faz parte do plano de Deus. E Deus vai ser glorificado. Deus vai ser glorificado. Você pode fazer parte da glorificação de Deus ou não, mas Ele vai ser glorificado. Melhor você fazer parte da glorificação dEle. Né? Em Mateus 6, versículo 7, na passagem do Pai Nosso, porque seu Pai sabe o que vocês precisam mesmo antes de pedirem. Ele sabe. Ele sabe. Em João 6, levantando os olhos, vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para comer? Ele fez essa pergunta apenas para pô-los à prova, pois já tinha em mente o que fazer. Deus já sabe. Tem um problema? Deus já sabe. Ele já sabe. Ele já sabe o que fazer. A gente não sabe. E por a gente não saber, a gente projeta isso em cima da eternidade. Mas não é verdade. Deus sabe. Deus sabe. Mente liberta diz o seguinte: não, mas Deus sabe. Mente de escravo fala assim: o que eu vou fazer? Eu vou comer o meu último pãozinho e vou morrer. Mente de escravo pensa isso. Isso nos mantém como escravos. Não sei onde você está hoje, mas de repente você está numa situação difícil. Terminando aqui. Não sei onde você está. Não sei a situação em que você se encontra hoje. Mas de repente você está numa situação desesperadora. De repente você está. De repente você está numa situação de grande desafio. E de repente você está sendo tentado a ter uma mentalidade de escravo. Deus quer te libertar disso e trazer uma mente liberta para a tua vida. Deus tem um plano. Sabe, o momento mais escuro da madrugada é 1 segundo antes de começar a clarear. Sabia disso? O momento mais escuro está justamente um pouquinho antes de começar a clarear. Sabe, tem uma história na vida de Davi. É super interessante. Davi passou muitos anos fugindo de Saul. Muitos anos difíceis. Ele tinha uma profecia que ele seria rei. Tinha uma profecia, ele seria rei. A profecia foi dada quando ele era uma criança. Ele era uma criança. Mas, muitos anos com dificuldade. E aí, ele conseguiu levantar um exércitozinho de pessoas fracassadas. E aí ele está lá morando numa cidade chamada Ziklag. Conquistou algumas coisinhas lá. Tem uma família, todos os homens dele são leais a ele. Levantou os homens. Ele vai lá e quando sai com os homens sai para conquistar umas coisas. Quando ele volta, a cidade dele está queimando. As esposas dele e dos homens todos
foram sequestradas e os filhos também. Todos os bens da cidade foram roubados e a cidade foi queimada. Então ele perdeu tudo que ele tinha. Além disso, os homens começam um motim, dizendo que vão apedrejar Davi. Davi está em perigo de vida, não por causa dos inimigos, mas por causa do próprio exército dele. Porque eles estão quebrantados. Puxa, minha esposa foi levada. Pense sobre Davi, a esposa dele, os filhos dele, o dinheiro dele, as casas dele, tudo destruído. Ele foi de ruim para pior. Já estava ruim, agora que realmente ficou ruim. Perdeu o dinheiro, perdeu o ministério, perdeu a família, perdeu o trabalho. Mas o que ele não sabia é que isso era apenas 72 horas antes de tudo ser restaurado. Primeiro a esposa, o dinheiro, a confiança dos homens. E aí o inimigo dele, Saul, ser morto. E aí ele ser coroado rei. Tudo isso aconteceu em 72 horas. Seja firme. Fique firme. Que uma mente liberta sabe que Deus tem a solução. A mente aberta, mente liberta, sabe que Deus tem um plano. Uma mente liberta crê que Deus tem o melhor para você. Você pode talvez não ver, mas uma mente liberta fala assim: olha, eu não vejo, mas eu sei que Deus vê. Isso é uma mente liberta. É quando a Renê levou a paulada na cabeça. Honestamente, eu não sabia se ela ia viver ou morrer. Eu escolhi crer que ela ia viver. Mas se ela morresse, eu ia continuar sendo pastor da Ilã, eu ia continuar trabalhando, eu ia continuar seguindo Deus, e eu ia continuar crendo que Deus é bom. Eu não ia parar de servir a Deus. Deus é bom. Eu não ia pensar, Deus não é bom. Deus continua sendo bom. Não tem situação que possa ocorrer que vai fazer com que eu pense que Deus não é bom, que Deus não tem um plano, que Deus não possa me colocar. Isso é uma mente liberta. E a mente que nós precisamos ter não é uma mente de escravo. Uma mente de escravo é uma mente que Satanás pode usar para nos manipular. É uma mente que permite manipulação em nossa vida. Olha só em Jeremias 29:11, diz o seguinte: porque eu sou quem conhece os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar danos, planos de dar-lhes uma esperança e um futuro. Algo ruim acontece, não é o plano de Deus. Aconteceu, mas não é o plano de Deus. O plano de Deus é usar isso para o bem. Isso é uma mente liberta. Mente de escravo é falar assim: tudo isso, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Mente liberta escolhe sempre olhar para cima. Sabe, em Atos capítulo 3 tem uma história fantástica. Pedro e João estão entrando num lugar e tem um paralítico. Ele está sentado no chão. E aí, em Atos 3, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola, e Pedro e João olharam para ele. Então Pedro disse: olha para nós. E aí ele tem que olhar para cima. E olha só, o homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Mas aquele olhar para cima foi a libertação daquele homem. Ele pensou que ia receber alguma coisa, dinheiro, né? Mas não recebeu dinheiro. Ouro e prata não tenho, foi o que falaram. Mas o que ele recebeu? Ele ficou de pé e começou a andar. Recebeu a cura dele. Às vezes a gente tem que estar disposto a olhar para cima. Hoje eu quero profetizar sobre você que está numa situação desesperadora. Você vai olhar para cima. Você não vai olhar para baixo. Você não vai olhar para a sua circunstância. Você vai começar a olhar para cima, do lugar de onde vem a sua libertação. Vai olhar para cima, vai olhar de onde vem
a tua redenção, a tua libertação vem do alto, vem lá de cima. E a última coisa, nunca pare de avançar. Olha só em Êxodo capítulo 14, versículo 15, voltando para aquela história, a travessia do Mar Vermelho. Então Deus disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Sabe, às vezes até a nossa oração é negativa. Até a nossa oração é oração de escravo. Deus, olha a minha situação aqui, como está. Eu não sei, eu não consigo. Já viu aquela oração de escravo, oração de mendigo? Para com isso. Vamos começar a orar com oração de mente liberta, oração profética, oração de cabeça erguida, oração de avanço. E às vezes é a hora de parar de orar e ação, né? Em português a palavra oração é fantástica, né? Oração, né? Às vezes está na hora de parar. Deus falou com Moisés: por que você está clamando? Pare de clamar e comece a avançar. Né? Às vezes está na hora da gente parar de ficar mendigando. Às vezes está na hora da gente começar a avançar. Vamos para frente. Vamos para frente. Olha só, tem uma passagem incrível, uma história incrível sobre Israel. É uma história relativamente moderna sobre Israel. Sabe, nos tempos modernos, Israel se tornou um país em 1948. Loucura, né? 1948, Nações Unidas vieram, votaram, decidiram que Israel ia ser uma nação. Pequenininha lá. E aí, os outros países árabes sempre guerreando contra eles. E aí, em 1967, Israel dependia de trazer passar navios através do canal de Suez, para trazer alimentos e outras coisas. E aí o Egito constantemente fazia chantagem com Israel, fechando o canal de Suez, fechando o canal para navios que estavam trazendo alimentação e outras coisas para Israel. Israel finalmente falou assim: não aguento mais. Israel falou assim: olha, a próxima vez que você fechar o canal de Suez, nós vamos considerar isso um ato de guerra. E Egito, muito maior. Israel, país só de 19 anos de idade. Pense, sem tradição de militar, sem nada, 19 anos de idade, o país todo. Mas Israel falou assim: se fizer isso, nós vamos considerar um ato de guerra. Aí Egito fechou de novo. Então Israel foi, paizinho pequeno, ninguém dava nada para Israel, nada. Israel foi, pegou seus aviões e bombardeou todos os campos, bombardeou todas as pistas de pouso e todas as bases aéreas do Egito em um dia. Bombardeou, destruiu toda a força aérea do Egito em um dia. Isso aqui é o início da guerra de 6 dias. Você pode olhar, guerra de 6 dias. Destruiu toda a base aérea do Egito em um dia. E o que naquela época, um avião, normalmente, ele era carregado de bombas, podia ser carregado 2 vezes por dia. Mas Israel, eles viraram à noite e aqueles aviões carregaram 4 vezes, faziam 4 cargas por dia. E foram lá, cada avião voou 4 vezes. E eles destruíram tudo em um dia. E Egito não conseguiu decolar nenhum avião. E depois, eles pegaram o seu militar, em vez de vir pela estrada, cercaram e vieram pelo deserto e lutaram.
E naquele dia, 20 mil soldados egípcios morreram, 1.000 soldados soldados israelenses morreram. Egito tinha aliados Jordânia e Síria, aliados egípcios que também vieram lutar. Depois de 6 dias, Egito, Síria e Jordânia se renderam. E Israel multiplicou seu território pequeno. Eu não sei o número, mas assim, astronomicamente multiplicou o seu território. Agora, isso é loucura. É uma loucura de libertação em tempos modernos. Uma loucura. Por quê? Por causa de Deus. Por causa de Deus. Agora tem gente que não vai gostar eu contar essa história. Mas deixa eu falar uma coisa. Deus também está do teu lado. Nós temos um Deus que também está do teu lado. Olhe para cima. Não olhe para baixo não. Quero orar por você agora. Quero orar pela sua vida. Feche seus olhos, abaixe suas cabeças. Se você está no online, feche seus olhos, abaixe suas cabeças. Se você está aqui, de repente você está passando uma barra nesse dia. De repente a tua barra é um vício na tua vida, como eu falei no início. De repente é outra coisa que você está passando. De repente é uma área das suas emoções. De repente é no seu casamento. E você precisa de libertação na área das suas emoções ou outra área na sua vida. Hoje nós vamos orar por isso, mas primeiro, a primeira libertação que todo mundo precisa é salvação. Libertação da genética espiritual do pecado. Libertação de uma vida que nos leva ao pecado, que nos leva na direção oposta de Deus. Se você está aqui ou se você está no online, você diz: pastor, eu nunca entreguei minha vida a Jesus. Ou então você diz: pastor, eu estou caminhando na minha vontade, mas eu quero mudar a minha direção e eu quero caminhar na vontade de Deus hoje. Você está aqui, você sente o Espírito Santo puxando o seu coração, falando assim: agora é hoje, esse é o momento da salvação. Eu quero te dizer, é sim, esse é o momento da salvação. Se essa pessoa é você, você diz: pastor, ore por mim, quero entregar minha vida a Jesus. Ou você diz: eu estou desviado, estou afastado, estou longe de Deus. Não lute contra o Espírito Santo. Diga sim, ceda. Lá no online também, diga sim a Deus. Se essa pessoa é você simplesmente quer se render a Deus, quer dizer sim, quer receber Jesus, quer entregar a sua vida a Jesus, quer colocar a sua vida em ordem com Jesus. Se essa pessoa é você quer acertar a tua vida com Deus, rapidamente, sem hesitar, levante sua mão agora, em nome de Jesus. Fala assim: eu quero participar dessa oração. Se essa pessoa for você, pode levantar a sua mão. Ok, muito bem. Quem mais? Uma pessoa, 2 pessoas. Quem mais? No online, se essa pessoa for você, escreva seu nome ali nos comentários. Pastor Paulo e outros vão falar com você. Muito bem. Estou vendo aí a sua mão. Quem mais? Mais alguém? 3 pessoas, muito bem. Quem mais? Ótimo. 4 pessoas, muito bem, 4 pessoas, estou vendo a sua mão. No online, pode escrever ali seu nome, fala assim: pastor Paulo, ore por mim, estou precisando de oração agora. Ok. Pode baixar as mãos e fazer uma outra pergunta. Você está aqui, você diz: pastor, eu estou precisando de libertação em alguma área da minha vida. Eu preciso de libertação, eu quero receber oração por libertação em minha vida. Se essa pessoa é você fala assim: pastor, ore por mim, preciso de libertação em minha vida. Se essa pessoa for você, rapidamente levante sua mão agora, em nome de Jesus, nós vamos orar. Amém. Várias mãos. De repente é um vício na sua vida, de repente é outra área da sua vida. Pode levantar a sua mão se essa pessoa for você. Amém. No online pode escrever aí: eu preciso de libertação, ore por mim. Muito bem, todos vamos ficar de pé agora.
Nós vamos orar. Ali onde você está, fique de pé. Fique de pé, fique de pé. Repita comigo, diga o seguinte: Senhor Jesus, diga em voz alta: Senhor Jesus, obrigado por sua palavra. E Senhor Jesus, eu me arrependo de todo o pecado em minha vida. Eu preciso da sua libertação. Senhor Jesus, entre em minha vida, transforme minha vida, renove minha vida. Senhor Jesus, entre em minha mente, transforme minha mente, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos cantar juntos ao Senhor. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. O Espírito Vem te liberta. Vem te liberta. É saber que o melhor está na frente. Fé sempre está ligado ao futuro, tá? Sempre, 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 sempre. Sempre, fé sempre diz que o futuro é melhor. Sempre. Então, se você está sempre sendo tentado a olhar para o passado, saiba, escravidão, escravidão. Quebre isso, quebre isso. Fé sempre olha para o futuro, sempre. Futuro sempre é melhor, sempre melhor, sempre melhor. Quebre, olhando para o passado, sempre vai te derrubar, sempre vai te manter no mesmo lugar, sempre vai te arrastar para um lugar ruim, 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 ruim. Futuro te leva para o alto, para as montanhas. Amém. Levante suas mãos. Senhor, nós te agradecemos, libertação em nossa vida. Te agradeço, Senhor, por uma igreja liberta, Senhor. Uma igreja, Senhor, que olha para cima, de onde vem a nossa libertação. Senhor, te agradeço, uma igreja que avança para frente, Senhor. Uma igreja que corre, Senhor, para o alto, Pai. Senhor, te agradeço, Senhor. Uma igreja de vitória. Te agradeço sua libertação, reinando sobre cada pessoa, cada vida, cada emoção, cada mente, cada visão, nesse lugar, no online, cada um de nós, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, comunhão do Espírito Santo, seja com vocês todos, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus, meus queridos, que alegria estar aqui mais uma vez para te receber de braços abertos. Sou o Paulo, pastor do Campus Online. É uma alegria te apresentar a nossa igreja Luz às Nações, Elan Church. Saber que você nos acompanha onde quer que você esteja, qualquer que seja a mídia que você nos acompanhe e esteja nos assistindo, seja pela TV, pelo celular, tablet, computador, notebook, não importa. O importante é que você esteja conectado com a gente e participar desse momento tão maravilhoso que Deus tem derramado milagres e bênçãos sobre nós. Nós somos uma família espiritual. Por isso eu quero que você venha fazer parte desse momento magnífico, sensacional e incrível que Deus está realizando nas nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus, eu tenho certeza que você vai ser transformado pela graça e pelo amor de Deus. Quero que você faça contato conosco através dos comentários. Você pode fazer um pedido de oração,
falar conosco, tirar uma dúvida, ou se você é novo aqui, escreva lá novo aqui, para que a gente possa te conhecer melhor, te identificar e te acompanhar lado a lado e poder te pastorear, seja através do Facebook, do YouTube, do site elanchurch.online. Qualquer lugar que você esteja, nós queremos estar conectados com você, para que você não perca esse time, esse tempo de Deus, aquilo que Deus tem feito, algo novo e extraordinário, é o tempo de milagres, tempo que Deus está fazendo coisas novas nas nossas vidas e também quer fazer na sua vida. Por isso, em nome de Jesus, quero te fazer agora um convite muito especial. Você vem fazer parte dos nossos grupos de temporada, GT, também conhecido como grupo doméstico ou grupo caseiro ou célula. São grupos de comunhão, onde a gente pode conhecer novas pessoas, novos amigos e novos irmãos. E ali ter um vínculo de comunhão mais próximo, poder expressar e abrir o nosso coração, compartilhar testemunhos, experiências, estudar a Bíblia juntos e orar uns pelos outros. Eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma, porque nós temos sido impactados com o que o Espírito Santo tem feito em nós e através desse canal. Você vai ter a sua vida transformada em nome de Jesus. E você pode conhecer um dos nossos GTs através do nosso WhatsApp, o 21 966 35 8309. O número está aqui embaixo. Não esquece, quero que você entre em contato conosco e venha fazer parte dessa grande família espiritual que está crescendo e expandindo. E por isso você está sendo alcançado, porque a graça de Deus vai até onde você se encontra para te trazer para junto dessa família maravilhosa, em nome de Jesus. Não esquece de dar um like no vídeo, tá? E ativa as notificações para que você receba todos os vídeos e atualizações e eventos e toda a programação que está acontecendo na Elan Church. Ok? Até mais, até a próxima. Em nome de Jesus. Vem ser Elan com a gente. Nós somos Luz às Nações, amando Deus, amando você, Elan.